gente está aguardando a presença da professora, né? A Letícia, para fazer uma devolutiva. Eu não conheço o quadro. Eu queria que vocês até me descrevessem. Vocês conhecem um pouco da proposta. Então nós tivemos um período de implantação e de estudo onde atendemos diversos quadros clínicos. E até agora a Lari está me dizendo que não tem um diagnóstico e existem alguns sinalizadores de um suposto, talvez, autismo. É isso. E isso começou a aparecer de quando? Desde um ano, bebezinho. né? Ah, entendi. Vocês já vieram para cá com o conhecimento que existia esse trabalho de reversão de quadros clínicos. Sim, claro. Entendi. Então, Michele, vocês são muito bem-vindos. Letícia, nós gostaríamos de uma devolutiva sua do aluninho Luiz. Das suas leituras, né? Acho que você fez uma... Sim, fiz um relatório sobre ele. Tá aqui. Você quer resumir isso pra gente, pros pais? Posso resumir. Bom, em questão da socialização, ele tem um pouco de dificuldade, né? Em questão de brincar com os colegas, porque ele quer que tudo seja do jeito dele. Tem que ser do jeito que ele pensou. Até um exemplo que eu dei no relatório eles foram brincar com as pecinhas de madeira. Então ele decidiu construir uma pista. Só que aí quando um coleguinha colocou uma pecinha de madeira que era um pouquinho mais curva, aí acabou. Porque ele queria tudo exatamente reto. Aí acabou, ele não queria mais brincar, ele começou a chorar. E aí quando ele começa a chorar, ele se isola. E ele só quer ficar sozinho. Além das preferências muito certas dele, tem que ser aquele lugar, tem que ser aquela cor. Até nas atividades tem que ser aquela cor. Qual cor? Laranja. Então, na hora de ir embora, se algum coleguinha senta na cadeira que é dele, acabou. Aí é choro. às vezes já aconteceu de eu chegar e ele ficar chorando e daí me informar que o coleguinha sentou e ele não conseguiu sentar e aí se desequilibra. Mas e quais são os sinalizadores que apontam para autismo, então? Que até aqui nada de autismo eu tô vendo. Eu tô vendo uma criança com gênio muito forte, muito poderosa. Assim em casa também. Pode ser até um opositor aí aparecendo, mas não um autista. E o que você... quais os sinais, os sintomas que você avaliaria ou vocês estão avaliando? O que está acontecendo? Tem uma questão muito forte do barulho. Que incomoda, né? Muito. Qualquer barulho ele se desequilibra. Né? Então nas aulas de música ele não gosta de participar. E até barulho às vezes dos amigos batendo assim, esse barulho repetitivo. Ele se desequilibra com o barulho. Como é o desequilíbrio dele, Letícia? Ele começa a ficar nervoso assim, a tremer, e aí ele fala, prof, e começa a tremer assim. Como se fosse um medo? Isso. Só isso? Grita, se joga no chão, faz alguma coisa? Não, ele não se joga no chão. Ele só sente medo? Ele sente ele medo, se aconchega, ele se chora. protege de você. Só isso. Ah, a questão das mãos também, toque, ele não é muito de deixar encostar nele, ele não gosta que encoste nele. E de sujar as mãos, ele não gosta de encostar em nada que esteja sujo. Ou até quando a gente está usando tinta, se ele sujar, mesmo com o pincel, se ele sujar uma gotinha da mão, ele já pede para parar para ele lavar a mão. Aí ele vai e lava a mão, mas ele tem que continuar pintando. Aí ele suja de novo uma gotinha, então esse vai e volta o tempo todo para ir lavar as mãos. Em questão assim de regras e limites, ele respeita assim. O que pode, pode, se não pode. Ele vai ficar choroso, mas ele não faz assim birra de gritar, isso não. Ele não tem nenhum momento de gritar, de fazer birra, de se opor? Sim, em casa sim. Ele se opõe às vezes, ele diz, não vou fazer. Aí você diz, você A questão vai, do e ele diz, uniforme, não vou. por exemplo, eu demorei praticamente um mês para o Luiz colocar o uniforme e vir para a escola sem chorar. Ele não queria colocar aquele uniforme de jeito nenhum. Porque ele tem mania, queria colocar as roupas que ele gosta, e assim vai. Sim. Botar um calor de 59, mas se ele quer a bota, ele vai. Tanto é que você viu ele vem de galocha, né? Ele já teve em outras escolas? Sim. Isso é delicadeza Eu do não sei opositor. se essas informações, mas assim, o Luiz chorou muito na escola. A adaptação dele foi terrível. E eu digo que ele não se adaptou. Eu acho que ele... Aqui? Não, Não, tá. que foi, nossa, que foi maravilhoso. Na escola anterior. Ele reagiu se recolhendo. Foi Daí viu, pode ser foi um ano de choro. choro. Assim, daí a pessoa, é só você virar as costas que fica tudo bem. Eu acreditava, eu tinha que acreditar. Aí assim, você virava as costas, os professores também provavelmente, ele se isolava.
E ele se recolheu, aí aventou esse diagnóstico de autismo. Foi a maneira como o Luiz reagiu dentro do quadro que é dele, de opositor. Tem crianças que batem, tem criança, mas ele estava manifestando esse desconforto, esse desacordo com tudo. Houve episódios de violência quando foi contradito em algum momento, nem Não. recebendo e nem... Não. Não, ele já foi mordido na escola. Só. 2 vezes, mas assim, não... Daí como ele faz? Daí que vem esse movimento desse recolher-se, que vocês associam. Quem que associou com o suposto autismo? De onde veio essa ideia? Essa ideia veio de mim, mãe. Eu percebi que tinha algo errado, mas eu não sabia identificar o que realmente era. Então, até uma tia dele também percebeu e falou: Michele, eu vejo que o Luiz é uma criança diferente, tem um comportamento diferente. Eu acho que interessante seria a gente investigar. Eu não sabia por onde começar. Eu tinha uma psicóloga que atendeu o meu filho mais velho por muito tempo, e eu fui pedir ajuda para ela. E o Luiz estava comigo nessa nossa conversa. Ela falou: Michele, na época o Luiz tinha quase 2 anos. Ela falou: ela falou assim, olha, eu vejo algumas características assim, mas a gente não pode te adiantar, né? Então eu vou te indicar uma profissional que trabalha só com criança autista. Ela já direcionou. Ela direcionou. E aí a gente era uma psicóloga. Ela avaliou quanto tempo, Luiz? O Luiz por 1 ano. Ela atendeu o Luiz por 1 ano ela achou que o diagnóstico que se enquadraria seria o de autismo. Isto. Eu tenho esse relatório dela, né? Com Aí você foi para uma organização ou para alguém que é especialista nisso? Não. Daí o Luiz evoluiu muito e por conta, assim, talvez da gente não ter muito conhecimento, enfim, a gente abandonou as terapias. Sim. Tá. Aí na escola aqui que eu comecei a perceber que tinha existe um diferencial. Essa diferenciação. A outra escola que ele frequentou sempre estava tudo muito bem, sempre. Só que assim, Você perguntava. A gente sempre perguntava. A psicóloga, na época, a psicóloga foi até a escola, conversou, avaliou o material didático da escola, tava tudo certo. Então toda vez que eu perguntava, não, tá tudo certo com o Luiz, tá tudo... Só que o que eu comecei a perceber? Que o Luiz chegava em casa, não era um cansaço físico. Eu vi o Luiz muito abatido. Diferente de quando ele sai daqui. Não sei se vocês conseguem me entender. É diferente porque ele entra no carro e fala: mas eu tô cansado, mas aí toma um banho, relaxa, ele come. Era diferente, eu vi uma exaustão nele e falei: não, tem algo errado. Na outra escola? Na outra escola. Eu falei: não, tem algo errado. Ele acorda com olheira às vezes? Bastante olheira, Luiz. De repente acorda com olheira. Eu percebo. Não é todo dia, mas às vezes ele é branquinho, né? Fica bem rosinha, assim. Eu vejo ele bem abatido. Tem alguma coisa mais em sala, Letícia, pra gente liberar a Letícia? Não, em sala é essa questão. Ele é agressivo com as crianças, Letícia? Não. Chegou a agredir alguma criança? Não, nunca chegou a agredir. Ele costuma mais ficar Ele se isolado. afasta Ele quando... se afasta e quer ficar no cantinho chorando. Quando dá alguma... Quando alguma coisa que não vai de acordo com o que ele achava que tinha que ser, ou o que ele queria que... Ele não gosta de ser contrariado. Quando ele é contrariado, ele se recolhe. É assim que você resume. Ele chora e se recolhe. É isso? Isso. Ele é um opositor recolhido. Porque assim... O que é boa notícia. Eu leio, eu grande pesquiso livro. muito, assim, já pesquisei sobre o opositor. Então eu sempre tô lendo, sempre tô pesquisando e às vezes eu fico, é que assim, eu não quero fugir disso, entendeu? Não quero que meu filho não seja autista. Não é nada disso. Eu quero saber o que o Luiz tem, entendeu? O Luiz tem algo... Ele tem uma forte liderança. É nata nele. É verdade. E cada criança lida diferente. Alguns são agressivos porque estão vendo uma anarquia na frente deles. Alguma coisa com a qual ele não concorda, ele tem uma construção interna já bem fortalecida, deve ser genética de vocês. Ele tem uma estrutura de personalidade quase adulta, se vocês observarem.
É uma Tem inteligência, vezes que ele fala algumas coisas e ele fala assim, olha pra ela. inteligência Não tem superior, sensação. inteligência superior, e às vezes ele não consegue se adequar a um ambiente muito infantilizado. Quando ele tem um mando dentro dele muito operante, ele sabe exatamente o que ele quer. Ele não é convencível. Ninguém convence ele, notou isso? Uhum. E aí talvez você negocie eu nunca consegui. Isso. Nunca. Aí muda. Eu nunca Aos consegui poucos, convencer assim, ele. aos poucos a gente tenta trabalho, aquela né? questão da cor, né? Ele já foi alucinado pelo vermelho. Brinquedos, hoje Roupa, tá num ele só brinquedo. usava roupa listrada e tudo só mais. usava roupa listrada. Ele adorava bola, a gente não podia ver um lustre redondo, ele queria pegar, ele achava que era Pronto, bola. ele é um- Isso quando ele tinha 1 ano. Hoje é carrinho, hoje é videogame, assim, ele vai mudando assim, tá? Ele não ficava no colo de ninguém, ele era assim, tá? É aí que a gente começou, falei, pô, ele rejeita todo mundo assim, mas ele não fugia, né? Quando você vê a pessoa que olha nos olhos, você vê que tem uma pessoa Ele que sabe o tinha que tá contato fazendo, ele visual. não fugia. Ele sempre teve contato Ele sempre visual. teve contato visual. Sempre teve Vocês contato visual. entendem que ele sempre ouviu e entendeu. Sempre. Ele só não responde quando ele não quer. Então isso não é A autismo. questão do barulho também, Não tem nenhum sinal. o Eu não barulho vi, que eu vou, incomoda a gente ele, vai avaliar ele agora. Vamos trazer ele aqui pra gente mas se a gente avaliar. tiver uma conversa legal Né? assim, Você que ele manda tá ele já participando, ele fica normal. Entendeu? Agora, quando é um barulho que irrita ele, Parece que tem na questão da irritabilidade junto embutido alguma questão de trauma aí, que pode ser trauma de parto, pode ser trauma de maternidade, pode ser algum trauma que venha na genética. Que é tá? estranho a Pode ser. questão do Como barulho, esse Letícia. perfeccionismo é uma coisa também embutida numa personalidade já bem estabelecida. Porque assim, o que é Ele quer o estranho, perfeito. às vezes o mesmo barulho tem dia que incomoda e tem dia que não mesmo incomoda. barulho. Entende? Porque o opositor tem estados internos de bem-estar variantes também. Ele pode num dia acordar num humor e no outro dia acordar num outro humor. E isso nós não temos uma resposta para esse quadro, mas hoje tem o CID para isso, demanda um tratamento, parece que é um quadro leve e ele tem toda uma estrutura bem formada. Eu não acredito que vai ser difícil de trabalhar. Nós já pegamos opositores assim, muitos quadros muito sérios, de criança que se automutilam, que tem violência externa, mas a característica básica dessa personalidade forte e como cada um reage com a oposição é que vai fazer a diferença no quadro se é leve ou não. No caso dele, parece que é uma estrutura bem forte de personalidade, a gente não vai poder, nem vocês vão conseguir alterar isso, nem a gente vai tentar. A gente vai precisar só fazer com que ele tenha o autocontrole nessas situações, liberando esses traumas. Os florais podem ajudar bastante nisso. A nova experiência positiva é importante, quer dizer que ele vai precisar estar exposto à música, para ele perceber que isso é gostoso, ele vai ter que degustar outras cores, para ele aprender a desfrutar outras cores. A gente vai estar expondo ele a essas situações, mas sem forçar isso. Assim, deixa eu te explicar. O Paulo sempre teve assim uma resistência. Não é que eu não quero ter um filho com rótulo autismo, eu não quero ter um filho. Não é isso. Mas o Paulo, a gente começou a pesquisar. Ele falou, Michelle, eu não consigo visualizar o Luiz como autista. Ele sempre me dizia isso. Ao contrário, ele é demais. Um bebê, deixa o tempo das reações normais, né? Só que é um bebê maduro. É um bebê adulto. Veja, ele tem contato pleno com o mundo físico, com as sociedades, ele tem total controle sobre isso a ponto de escolher o que ele quer para cada situação e cada pessoa, e ele não abre mão dessa escolha. Isso não é típico numa criança dessa idade. Ele está com quantos anos? Vai fazer 5. Ele não é típico. Então ele tem algo diferente, mas esse algo a gente vai ter que enquadrar como uma doença enquanto ela cria uma disfunção sistêmica. A partir do momento que a gente aprende a lidar com isso e ameniza os conflitos internos dele, passa a ser, vai para um outro lado. A gente vai olhar para ele como um grande líder. Ele vai sempre liderar. Ele vai acabar sempre mandando. Tá ferrado. Porque às vezes eu conheço pais que têm quadros graves, que não é grave esse quadro. Eu não estou enxergando como grave até aqui. Eu vejo que é um quadro bem leve. Cérebro básico até os 7 anos é concreto, é o fazer, é o tocar, cheirar. Nada deve entrar como abstrato. Letras diretamente não, é metodologia de alfabetização aqui. Dos 7 aos 16 para os meninos, desenvolvimento do sistema límbico. Aí toda uma estrutura é desenvolvida para que haja a possibilidade do degusto e das emoções. Então o cuidado com não fortes emoções, livros muito fortes, deslocados de conceitos éticos, porque depois que você formou a personalidade até os 12 anos, você não interfere mais nessa formação. Filmes
que tragam imagens traumatizantes, não é só para Luiz, é para todas as crianças até os 12 anos, informação no mínimo até os 12 anos. Nós diríamos 14 para as meninas, que é quando fecha, deveria fechar o sistema límbico, 16 para os meninos. Só que existe uma inadequação por um desconhecimento, né, de como funcionava a parte neurológica. A neurociência trouxe luzes assim para esse funcionamento neurológico. Então hoje nós conhecemos bem melhor como funciona o sistema neurológico humano. Então nós podemos com mais precisão falar essas coisas. Então nós diríamos assim, até os 14 anos ou 16, evitar contato com fortes emoções traumatizantes para todos os indivíduos, para que não hajam na formação da malha sináptica pontos fortes de traumas, que parece que é o caso já do Luiz. Ele foi exposto a alguma situação traumatizante, existe um ponto forte na malha sináptica de trauma. Quando ele escuta a música, esse ponto forte começa a pulsar. Mas a gente vai reverter isso agora com experiência positiva, com a música, tentando identificar os focos desses traumas. Deu para compreender? Então, quanto mais você proteger o Luiz até os 16 e todas as crianças, os meninos até os 16, meninos até os 14, melhor, de fortes emoções. Então, o ritmo é a palavra-chave para o cérebro básico. Acordar na mesma hora, dormir na mesma hora. A gente tem rotina, até porque ele tem essa dificuldade de quebrar a rotina. Então a gente sempre segue uma rotina. Isso ajuda bastante para todas as crianças. Se a gente usar o de todas, vai ajudar muito. No caso do Luiz, a gente vai ver o diferencial depois do opositor. É tudo no concreto, muita brincadeira física, nada virtual. O ideal é sem computador. O mundo virtual trabalha no neocórtex, de certa maneira, cérebro associativo, que é o cérebro espacial, é o cérebro das imagens. Então, aí vocês notam, eu teria que relatar para ela essa coisa da personalidade forte, de se opor à ordem, isso é importante você verbalizar, dessa questão do gosto bem definido, ou por cores, ou quando ele decide que mudou de roupa, não adianta, você tem que dizer assim para a tua neuropediatra, não adianta dizer para ele que está muito quente. Exatamente. Ele decidiu colocar o casaco de lã, ele vai colocar, doutora. Vai, porque assim, o que eu fiz, por exemplo, com a questão do uniforme. Então tá, a gente vem aqui, conheci a escola, fui lá e encomendei o uniforme, tá. E o Luiz vindo pra escola sem uniforme. Eu falei, meu Deus, a escola vai falar comigo, né? E daí eu colocava o uniforme dele e dizia, Luiz, é uma regra da escola, Luiz, você tem que usar o uniforme. Todos os seus amiguinhos estão tipo, eu não vou colocar o uniforme. Aí eu colocava, né? Não, esse menino tem que colocar o uniforme. Aí ele pegava, olhava pra mim, tirava na tua frente. Isso é o opositor, tá? Isso é o opositor, tá? É só você descrever bem essa cena, ela vai entender que encaixa nesse quadro, tá? E aí gera raiva nele, porque se você põe o uniforme de novo, ele vai começar a ficar azul, vermelho de raiva. Ele vê assim no choro, daí eu não aguento, eu fico então, mas hoje assim, a princípio, uma situação dessa, né, que ele quer botar aquela camisa, tá calor, tá blusa, né, deixa a blusa. Você que é... Você tem que deixar, não, eu deixo, você que não deixa. Aí é que tá. Bom, eu não gosto de tratar tudo num só encontro. Gosto de frisar bem o que é o opositor, mas já que vocês estão entrando, eu diria assim, aí nós vamos ter que trabalhar um pouquinho vocês. Porque o opositor, ele tem que receber a oposição para ser curado. Só que isso só pode acontecer depois da primeira etapa, que é aliviarmos a angústia interna. Entendi. Tem que entrar com a floral número 1, vamos ter que esperar a reação, em média 15 dias de reação pode agudizar esses sintomas. Ele pode até manifestar violência física, não tem problema se acontecer, porque está jogando para fora. É como uma homeopatia. É vibracional, não é uma droga alopática, não tem efeito colateral, não estraga rim, não tem problema nenhum floral. É gotinhas? É água. É água, mas é uma água tremenda. É uma água Não sabemos explicar. A teoria é que existe uma vibração que é armazenada através das moléculas de água, e como nós temos 70% de água no nosso organismo, isso é replicado. Parece uma característica da água replicar isso quando ela sofre esse impacto. É a explicação mais sensata que existe. Não existe muita gente saber entrar no molecular para entender por quê. Todas as moléculas têm uma vibração, a gente sabe disso. Assim como os cristais têm uma composição, né, digamos, um cristal de silício, seja o que for, existe uma ordem de colocação. Então é possível que essas ordens não sejam perceptíveis aos nossos microscópios. Então é possível que a água contenha uma ordem dentro dela. Vê se vocês entendem. A gente não conseguiu comprovar que tem, nem comprovar que não tem. Nós não sabemos como isso se replica. São teorias.
Só com os resultados que... É só com o efeito no paciente. Que aí você vai sentir se você tomar. Você é um pouquinho mais... Você vai resistir muito a admitir isso. Mas se você pedir que a observação seja feita por outras pessoas da família, aí sim. E dependendo do terapeuta, como ele vai atuar e colocar um floral bem certinho, aí não vai ter jeito. Você vai ter que perceber as reações. Tá? Por exemplo, um floral bom de bar para você é o agrímone, que a gente chama o floral da mentira. Floral do espelho do ego. Eu já tive pacientes muito próximos, ficaram uma semana de cama. Porque vai mostrar pra você as mentiras que a gente cria na vida. Porque a gente também às vezes não quer ver alguma coisa. Teu padrão, teu biotipo de cérebro básico, principalmente, com as tuas características, é... Ah, tem um problema? Finge que não veio ver se... Espera ver se aquilo desaparece. Aquilo às vezes desaparece porque tem coisas que só se resolvem com o tempo. Mas tem coisas que crescem com o tempo. Aí você, geralmente, se dá mal. Certo? E ainda assim, às vezes você finge que não vê. Então, esse é um floral que traria uma reação aguda pra você. E a primeira reação seria ele dizer: isso é tudo uma mentira. Não, isso aqui é porcaria, não funciona. De novo, mentindo, porque a reação do floral é jogar pra fora aquele sintoma. Então, a primeira coisa seria agudizar esse sintoma. Entendeu? Você tentaria parar de tomar, você sentiria como algo muito desconcertante, desconfortável pra você. Você começaria a enxergar coisas que você fez muita força para não enxergar. Só, desculpa te interromper, ele tomou já 2 frascos de florais. Número 1 já? Número 1 e o número 2. Ai, que bom! Então nós já estamos com esse quadro, já deve estar melhor então. E você consegue sentir você chegou a perceber em algum momento essa angústia, esse mal-estar que se projeta como uma irritabilidade às vezes? Porventura essa irritabilidade pode ter reduzido? Um pouco? Ele pode estar um pouco... Sim. Reduziu? Sim. Ele se mostra um pouco mais feliz com algumas coisas? Mais engajado em algumas propostas? Sim. A questão do desenho... Meu Deus, o Luiz não tinha paciência. Ah, então é o floral número 1. Ele agora que o desenho ele chega, ele quer desenhar, né? Vamos, tudo ele quer, vamos desenhar. Ele gosta de inglês, ele gosta de ele conta história, ele se mostra mais disposto depois do floral. Ele inventa histórias. Ele está mais alegre, mais criativo. Mais criativo. Mais feliz. Então é o floral número 1. Essa angústia, como ele era fechado e não verbalizava, porque ele recolhia toda essa sensação, e principalmente a raiva tem que ter aliviado. O floral número 1 pega direto na raiva. Nossa, porque agora ele brinca mais, né? Então ele se diverte mais. Mas isso agora depois do floral. Depois do floral. Então antes ele brincava, mas sem tanto prazer. Agora ele descobriu o prazer. Descobriu o prazer de viver, de desenhar. Então teve uma resposta importante. Você nota ele mais feliz, mais leve, mais participativo, mais motivado, mais brincalhão. Sim, isso sim. Isso é do floral número 1. Isso quer dizer que a primeira etapa já está suplantada, já vencemos essa primeira etapa, que era mais importante. A partir daqui nós podemos começar a trabalhar regras e limites como um caso normal de triangulação. As crianças manipulam os sistemas familiares através das mães. No caso, nós temos um pai que é cérebro básico, que é permissivo. O cérebro básico, a palavra do cérebro básico é liberdade. Você gosta de tudo livre. A sua é justiça. Você gosta das coisas certas, o que é verdade e o que não é verdade, certo? Então, ela tem uma tendência, dentro da visão dela, é a justiça e a compreensão do mundo dela. Olha, deixa eu colocar esse parênteses aqui. Vocês estão vendo o que aqui? É um pinheiro. É um pinheirozinho. E se nós começarmos a discutir, porque isso é um potezinho com uma pedrinha verde em cima. O objeto é meu há muitos anos, eu o conheço muito bem. E nunca a gente vai conseguir também saber exatamente o que o Luiz está vivendo. Nós trabalhamos com sintomas e tudo mais. Mas o respeito pelo Luiz é importante também, por cada elemento. Então, quando eu digo, sempre que eu trabalhar em visão de mundo, é isso que eu estou dizendo, tá? Cada um vai ter a sua imagem, que vem de uma construção lá de criança. E a gente não vai mudar isso totalmente, não consegue mudar. Tudo bem? Para nós trabalharmos no quadro do Luiz, é muito importante que vocês estejam juntos. Tá? Então a Michele vai continuar vendo o pinheirozinho, você vai continuar vendo a sua pedrinha, porque educar e pôr limite é só pai. Pai homem, é um arquétipo. Porque isso assim não sabemos. As mães mandam, brigam e batem às vezes. Mas os filhos não obedecem às mães, nós não sabemos por quê. Tudo bem? Só não bato, mas... Aí os filhos aprendem a manipular as mães.
você é linda, você é maravilhosa, beijinho. Eles já sabem que depois desse beijo, tudo que eles querem acontece. Eles conseguem... De certa maneira, as mães são mais manipuláveis, são um pouco mais ingênuas nas questões de regras e limites. E o Luiz vai precisar muito do apoio. O opositor precisa, na etapa 2, a gente não vai pular a etapa 2 como sendo a da mãe. O opositor tem que estar vinculado muito forte com a mãe. O Luiz me parece muito sutil essa necessidade dele, é muito leve o quadro dele. Tá? Mas ainda nós vamos usar o apoio da mãe. Porque ele provavelmente vai te obedecer num primeiro momento, não é porque você tenha força de mando, porque você não manda, você deixa ele fazer o que ele quer. Aí qualquer um consegue. Mas e como é que vai ser o mundo? O mundo vai deixar o Luiz fazer o que ele quer? Pois é. Tá, então você como pai sabe que tem que prepará-lo para o mundo. E o mundo é assim, não pagou a luz, a Copel, Corta. acabou, não tem conversa. Ele não tem essa liberdade que você está colocando do cérebro básico aí. Concorda que nós não temos essa liberdade? E o Luiz precisa estar preparado para conviver em sociedade, inclusive. A primeira sociedade dele está sendo a escola, não é? Como é que ele está se saindo? Ah, não me preocupa. Mas não te preocupa que a mãe esteja preocupada? E não te preocupa que ele amanhã ou depois, quando um guarda parar o carro e pedir o documento, eventualmente ele sinta todo esse movimento de opositor e diga não? Sabe o que vai acontecer com ele? Ser preso. Não, você pode investigar isso. Coisas boas não vão ser. Então, Paulo, nesse momento você vai ter que passar por cima dos seus conceitos de liberdade e entender que o seu filho não vai ter toda a liberdade o resto da vida. E eu sei que você ama o seu filho. Ele obedece, ele obedece. Em vários pontos ele obedece. Quando ele quer, quando ele quer. Quando ele não quer, tem vários pontos que ele não vai obedecer nem a mim, nem a ele, nem a ninguém. Quando ele tá naquele negócio que ele quer, isso. aquela mania. Quando ele tá naquela mania... Por isso que eu perguntei aquela hora. Essa é a hora de agir. Isso. Veja, Paulo, aí a gente vai trabalhar... Ou deixa ele um pouquinho, entendeu? Calma. O importante, nós entendemos agora, que não é que ele tenha que obedecer sempre. Ele vai ter que desenvolver esse feeling, essa percepção, que tem momentos que nós temos que obedecer. E tem momentos nos quais nós podemos mandar. Ele já sabe mandar. Nós vamos ter que trabalhar outro lado. E tem um outro fator do opositor, é que normalmente eles têm o cérebro associativo, o cérebro racional muito ativo, que é o cérebro da justiça. Para ele as coisas têm que ser corretas e justas e ponto. Se não são corretas e justas, ele se recolhe. Ele não participa desse mundo. Confere? Então, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho o cérebro associativo, por isso que eu falei na mãe. Esse vínculo com a mãe tem que estar bem fortalecido, porque ele provavelmente só vai te obedecer para não chatear a mãe. Para não magoar a mãe. O opositor faz essas 3 etapas. É o floral tirando sintoma, muito vinculado com as mães. As mães são altamente sedutoras no sentido psicológico, porque é o que lhes falta. É o perdão, é a sensibilidade. Quanto mais você representar esse papel, a sensibilidade, o perdão, explicar para ele que é importante uma nova chance em todas as situações da vida. Não é isso, né? Porque o robô tem que cortar a mão, né? Claro. A gente pode conversar primeiro com o indivíduo. O opositor às vezes diz assim, corta as 2 de uma vez, que é para ter certeza que a gente nunca mais vai ter esse problema. Deu para entender? Parece cruel, porque o cérebro racional é cruel. Ele é lógico. Aconteceu um problema, ele rastreia como um computador todos os pontos que podem ter gerado aquele problema e elimina todos. Nunca mais acontece o problema. Então nós temos que entender que ele tem um forte cérebro racional precoce e desenvolvido. Deu para entender? Aí assim, dentro desse conceito desse mundo que ele gerencia e ele criou, ele tem a justiça dele. Mas ele vai precisar se adaptar à justiça comum, passando pela ponta do perdão que a mãe representa. Então nós vamos vincular muito a mãe, precisa muito disso do abraço, do parabéns, como eu te amo, ensinar ele o auto-perdão. É muito comum no opositor eles se punirem quando eles são recriminados. Tá? Eles são capazes de enfrentar e fazer aquelas punições que eles aplicariam a outros, eles fazem em dobro, pela força que eles têm da justiça. Deu para entender? Então é um poder que tem dentro dele de liderança muito grande, de modelo, de exemplo, não sei se vocês me entendem. Mas todo líder tem que obedecer. Quando a gente separa alguém para nos assessorar, a primeira pergunta que você faz é fiel à liderança e sabe obedecer à liderança? Sim, então você vai ser o meu chefia, minha chefia. Não é assim que a gente escala uma liderança numa empresa? Ou você vai colocar como líder um revolucionário que fica o tempo todo falando mal do presidente da empresa? Jamais esse sujeito vai ser demitido. Então, o Luiz precisa aprender a se submeter a ordens e a lideranças. Ele pode entender que ele é uma subliderança como todos nós temos. Somos, não é? Paulo também é uma subliderança, também tem que obedecer, eu também tenho que obedecer. E ele também manda. Mas qual é o momento que eu mando e obedeço? É isso que nós vamos ter que trabalhar no opositor.
É a última etapa. Então nós passamos já pelo floral, a mãe vai fazer o vínculo afetivo, explicar sobre o perdão, que nós podemos nem ser, não precisa cortar a mão, às vezes não dá mais para colocar a mão de volta, meu filho. Vamos poupar essa mão, vamos repensar, vamos trabalhar essa coisa do roubo de uma maneira um pouco mais inteligente, né? Daí o pai vai começar a aplicar regras e limites. E o resumo de regras e limites é assim, Paulo, é como a experiência de cortar o rabinho de um cachorrinho. Tá? A criança disse assim, pai, mas se cortar dói. Não, então corta cada dia um pedacinho, pai. É pior. Para ele a experiência do obedecer, mas isso só pode acontecer quando o conflito e a angústia interna esteja eliminada. Nós temos que estar seguros que o Luiz está muito feliz, que ele já não tem mais aqueles rompantes de raiva. Isso tem que ser testado pela mãe. Quando você percebe que ele já está jogando, manipulando, ele está bem, você vai dizer assim, diz pra mim, traz isso pra mim pra gente autorizar o pai a fazer o processo daí, tá? O processo de pai. Assenta. Na verdade, sem perceber... Não precisa assentar não, pai. Já vou te explicar. A questão das brincadeiras, sem perceber, eu já tô trabalhando isso com ele. Porque a questão das brincadeiras, ele sempre quer ganhar, ele nunca quer perder. Então eu tava ensinando ele a brincar de pedra, papel, tesoura. Então o que ele fazia? Ele esperava eu colocar pra ele me sabotar. Eu dizia, Luiz, assim a brincadeira não funciona. Só você ganha, eu também quero ganhar. Né? Eu também quero ganhar, na sorte. Aí pegou no cérebro límbico da mãe que quer ganhar. Você pode dizer assim, filho, é um prazer estar brincando com você. O límbico quer ganhar, o básico quer desfrutar. Ensina ele a brincar. Filho, que diferença faz? Você ganhou, eu ganhei, cara. O legal é estar brincando. Não, assim, uma hora eu deixo ele ganhar, outra hora ele ganha. Mas aí agora, bom, ele enfim. Tá mais suave, ele tá aceitando mais então ele já tá conseguindo colocar junto comigo. Ele tá conseguindo agora ser honesto, entrar numa justiça comum. Isso. Porque dentro do império dele, como ele é o líder, ele decidiu que ele sempre ganha. E aí você pode dizer assim, mãezinha, pra ele, quando ele perder, me chega e fala assim, e eu te amo do mesmo jeito. Porque o medo do límbico, que é todo um quadro de psicologia que está por trás, ou da psique humana que está por trás do cérebro límbico, é a sensação de que, como de vez em quando tem esse rompante de raiva, fala mais do que gostaria, e na cabeça da pessoa é a verdade, que às vezes nem é, porque nessa hora a raiva já tira todo o bom senso, a pessoa exagera mesmo. É isso aí, eu sou assim. No quadro do límbico, a pessoa, por exagerar, se sente má. Ela tem uma sensação interna de ser má, quando são as pessoas mais queridas que existem, porque são as pessoas que dão a vida pelas outras. Fazem, se empenham, procuram ser verdadeiras, se esforçam, não desfrutam da vida, sempre socorrendo pessoas que precisam de ajuda. São pessoas muito boas, uma personalidade muito boa dela. Sua, desculpe, com parênteses, é uma bondade 10 vezes maior que a dele. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque ela tem um auto-julgamento muito grande. A crítica do cérebro límbico sobre si é muito grande, que é o que ela está enfatizando no Luiz. A gente já desengata o Luiz disso. Quando a mãe se perdoa, a mãe entende que é amada, independente de tudo, você já sabe que você é amado. Você não está nem aí, você está te amando também. Tá tudo bem pra você. Tá no sossego. Tá na paz. Graças a Deus. Tá vendo? Então não precisa, tá tudo bem. Ela precisa acalmar um pouquinho essa coisa do julgamento pessoal, para que não plasme isso pro Luiz. Porque quando você fala na competição, talvez isso replica para ele já tem isso, o opositor já tem o do ganhar. Entendeu? Então é bom jogar com o pai, brincar com o pai. O pai não tá nem aí pra quem ganha, vai dar risada do mesmo jeito. Vocês vão estar vermelhos de raiva e ele tá rindo dos dois. Não é assim? Porque é uma brincadeira. Então, essas características são virtudes. Quando você traz essa coisa da liderança, vamos trabalhar com afeto, procura o máximo possível trazer esse teu lado afetivo, abraçar, perdoar, desarmar teu límbico. Precisa desarmar o límbico agora. Compreender um pouquinho isso é cuidar de você, aprender a desfrutar. O pai quer cuidar, o esposo quer cuidar de você. Começar a pensar, soltar o Luiz um pouquinho, ele vai entrar na fase anal daqui a pouco. Então ele não teve essa fase oral, como a gente vai passar já para a fase anal? Então tirando agora todo esse sentimento, essa agonia, tirando essa coisa da competição que você está dizendo, o prazer, ele vai começar, ele vai começar a perceber o que é o prazer do cuidado de uma mamãe. Aí você vai cuidar dele, das formas como você conhece, a comida, a roupa, os entojinhos, as manhas, vincular, abraçar bastante e representar bem esse papel de mãe. Bem afetivo. E aí nós vamos migrar para o pai. Na hora que você estiver bem segura, bem vinculada, só que tem que estar seguro. Etapa eu vou repetir de novo porque é importante. Ele não pode estar com o opositor ativo para aplicar regras e limites. Fator pai. Não pode estar. Os pais que tentam fazer isso é pior.
O pai tenta colocar o limite, falando, a criança vem aquele movimento interno, às vezes os pais batem e vem um movimento maior e a criança, se não bate no pai, ela se bate ou traumatiza. Porque ela não consegue fazer esse processo de compreensão e de acatar as regras. Ela não consegue. E aí começa a revolta, começa a agudizar o quadro. Mas, por exemplo, quando ele quando ela briga com ele, por exemplo, né, ela tá no quarto, às vezes eu tô na sala, ele vem comigo. Mamãe é mais chata. Brigou comigo, isso aqui, eu já cheguei no rabo, né? Aí eu contorno a situação, eu não falo assim, não, tudo bem, deixa pra lá, vem aqui, vamos ver outra coisa. Não. Eu falo, não, mamãe tava certa, você não podia ter feito aquilo. Entendeu? Ela tá querendo ter o bem, né? Como todos querem ter o bem. Ele fica um pouquinho, daqui a pouco ele brinca, daqui a pouco vai lá dar beijinho nela, tá? Sim, A gente tem que estar já está vinculando. A mãe tá fazendo o papel do pai, a mãe tá pondo o limite. O problema é que o Luiz fica sem mãe. A gente não pode ter o processo da reversão do quadro. E você daí, Paulo, vai ter que escolher. Você conseguiu lidar bem com os conflitos, você está equilibrando bem tudo isso, você abre o teu extintor e apaga incêndio aqui e apaga incêndio lá. Quanto tempo você consegue fazer esse processo de equilibrar e apagar incêndio? Quanto tempo você acha que consegue? Quanto for preciso. Você quer continuar tentando? Não, quero sanar, né? Quer resolver. É, claro. Porque existe uma escolha de vocês. Nós não precisamos entrar com os tratamentos. Lá, os conflitos provavelmente tendem a se manter ou agudizar. Te preocupa um pouco isso ou não? O quê? Essa oposição dele, essa dificuldade, submeter Claro, regras? é uma situação que, por isso que a gente está buscando tratamento, né? A gente vai buscando opção, senão teve descartado. Mas você fala você que tem... não, entendeu? Mas você tem consciência que existe esse sintoma? Porque senão, o que acontece, Michele, a gente está remando de um lado e tem que ver se o pai já chegou no nível de compreensão do que a gente está falando e ele concorda. Senão não adianta a gente entrar na intervenção. A questão do autismo, a gente tem até um amigo que tem autismo, que tem a filhinha bem avançada e tudo, a gente vê que é a diferença. Veio pra mim, ele é perfeito. A gente vai... Ele é perfeito. Nossa, ele é perfeito? Então, é isso que eu falo. Ele já vai chegar daqui a pouquinho aqui. Ele é tão perfeito que ele já suplantou, e pelo que eu vejo, é uma criança tão inteligente que até hoje não obedeceu uma regra. Ele tá superior às regras dos homens até aqui. Preciso rir. Não é? Gente, vocês não acham isso maravilhoso? Já definiu quem manda. Só que a mãe, ele já definiu quem manda e tá todo mundo obedecendo. Paulo, inclusive, você para com esse charme todo. Tá todo mundo fala assim, obedecendo, Luiz. não. Veja, e da onde vem isso? Porque nós conhecemos pela característica física, constituição, diversos detalhes da forma da fala, a impostação da voz, tudo isso, essa leitura já nos reporta para o qual o cérebro está em atividade, a maneira do olhar da pessoa, e a gente já sabe que a família se completa, que tem que ter espaços vazios para o desenvolvimento neurológico. Hoje nós sabemos que a família normalmente ela compõe um cérebro só. Então já cresceu muito essa questão da neurociência aplicada à questão da psique. Né? Então, com tudo isso, nós podemos entender tudo que venha daqui. A gente sempre fala assim que vô é mãe e vó é 2 vezes mãe. E aí tem que ter um pai na casa. E a Michele está dizendo que ela está tentando representar o papel de pai, só que as mães são péssimos pais. Elas são ótimas mães, ela é uma excelente mãe. Quando ela começar a representar esse papel, vai dar show. Mas enquanto você não assumir o papel de pai, ela vai tentar fazer isso, porque o Luiz vai precisar de um pai. E como a compreensão agora do opositor foi ampliada, nós entendemos que ele também precisa. Passo número 1, conflito retirado. Passo número 2, da mãe. Então nós vamos aliviar agora. A família vai se aliviar. Ninguém vai pôr regra nesse momento. A Michele precisa sair do papel de pai e desfrutar teu filho. Deixa fazer o que ele quer mesmo. Vai sobrar pra mim. Vai sobrar pro pai. Vai sobrar pro pai. Essa aí, Michele, é isso que eu quis dizer. Quando você soltar esse papel, alguém vai ter que pôr ordem na casa, porque senão o Luiz vai... O que vai fazer na casa? Todos teriam obedecer, né? Você, Pedro e ele, tá? Todos. Lembrando que o poder decisório num sistema familiar tem que ser igualitário. 50% mãe e pai. Vocês devem definir essas regras à parte, não na frente das crianças. Podem discutir, brigar, fazer o que vocês querem. Pai e mãe fecha a porta, faz o que quer. Ninguém interfere. Agora abriu a porta, o que passa para os filhos precisa ser organizado, e quem comunica é o pai, tá, Michele? E sempre assim, quando ele for aplicar a regra, seu pai está certo. Ele quer o teu bem. Seu pai te ama. Você tem que fortalecer, porque o papel mais difícil é do pai, eu acho.
Quem que gosta de pôr limite? É muito difícil. Tá? Confia. Quando você soltar, aí esse movimento interno é importante acontecer, porque a confusão na cabecinha dele é uma mãe que briga como se fosse um pai, mas que não é uma fraude, ele nunca vai te respeitar. Ainda mais o opositor, que eles rastreiam as fraudes. E é um pai que finge ser mãe, que não é coisa nenhuma. Ele também vai pegar essa fraude. Veja, não existe uma reversão do quadro todo. O Luiz sempre vai ser um líder, tudo bem? Tudo bem? Não. E nós vamos preservar isso vai dele. ensinar ele a lidar com Com os conflitos, com a raiva interna. Os sintomas que ele tem reportam a um opositor. Eu acho leve. Mas é porque o pai não aplicou ainda regras e limites, o pai nunca se opôs, ninguém nunca se opôs de maneira categórica. Quem tentou se opor é a mãe, e ele simplesmente desconsidera você. Aí assim, falar no quadro do opositor em perdas, ele tem que ter os ganhos. Por isso a gente sempre usa a mãe e alguns prazeres. Ah, ele gosta de brincar, ele gosta de... Então, esses recursos você vai ter que usar. Tá? Vamos agora. Se você continuar chorando, a gente não volta mais semana que vem. E não volta mesmo. Ah, foi no mercado, quis pegar um brinquedo, não quer deixar? Você não vem mais com o pai semana que vem. Até que aprenda a se conter. Vai ficar com a mãe. E fica de verdade. Tá bem? Mas tem que ser ganho. O problema do opositor, quando é tratado de maneira inadequada ou de maneira precoce, sem que ele tenha o prazer já de algumas coisas, a gente não consegue nada tirar deles. Os pais dizem, vou tirar o celular, tire. Ele sabe que amanhã vai ter de novo. Mesmo que não tenha, às vezes eles dizem, eu não quero. Pode ficar com esse celular. O opositor é Ele sempre tem um ele tem que dar o ponto final, ele tem que estar no comando das coisas, porque daí ele quer mandar no pai dizendo, agora eu não pego o celular, eu ainda mando em você, tá vendo? Você pensou que mandava em mim? Você tirou meu celular, agora eu vou mostrar quem manda. Não quero teu celular, não pego. Quero ver você me fazer usar o celular. Quer dizer, o opositor está nessa guerra do mando, que vocês não degustaram nessa proporção ainda. Tá? Mas quando isso se amplia, é terrível. Nem queremos. Então é um tempo bom ainda que você pode trabalhar, mas precisa as etapas, tá?